O foco hoje é a gente falar do Lean. Eu, particularmente, chamo de Lean porque eu tenho intimidade, eu já estudo Lean desde 2014, mas vocês podem conhecer ele por sistema automático de produção, ou sistema de just-in-time, ou Lean Manufacturing, Lean Thinking, Lean Enterprise, ele tem um monte de nomes. Eu chamo ele de Lean porque a gente já tem uma longa história e eu sinto que eu tenho essa intimidade com ele. Do nosso conteúdo para o dia de hoje, eu queria resgatar um pouco da história e do cenário, do contexto no qual o Lean surgiu. Quando a gente precisa conhecer algum tema, pelo menos eu gosto muito de fazer isso, eu gosto de, se eu quero conhecer um pouco mais sobre algum tema, eu gosto de procurar a epistemologia da palavra, eu gosto de procurar a história que está por trás daquele tema. Gosto de entender a origem das coisas, para que eu realmente possa entender aquele tema com mais profundidade. Então eu tenho esse costume de sempre procurar o cenário das coisas para poder entender. E aí o Lean ele tem um cenário que ele é muito importante para qualquer um que queira entender o porquê que o Lean é da forma que ele é, tão objetivo, focado e direto em alguns pontos. A gente só consegue entender isso praticamente falando quando a gente olha e absorve essa história. Então, para começar, o Lean ele surge num cenário de extrema escassez de recursos. Após a Segunda Guerra Mundial, ali no final final da década de 50, o Japão ele vinha sofrendo as consequências da sua participação nessa guerra. O Japão foi um dos países que não saíram vitoriosos, e tiveram uma série de sanções também sofridas em função dessa derrota. Além de todas as sanções a nível internacional e as dificuldades que o Japão ia começar a vivenciar depois dessa guerra para ter uma boa relação com os demais países, o país também estava destruído, Depois que você passa por uma guerra, uma série de recursos que antes estavam disponíveis, se você foi um dos países perdedores, a tendência é que esses recursos não estejam mais tão bem disponíveis assim. E a gente sabe o grau e o tamanho, a magnitude do estrago que os países inimigos causaram dentro do Japão. Não preciso citar nenhum caso específico, a gente está falando de bomba atômica e coisas muito graves, Então, o Japão, após essa Segunda Guerra, ele estava num cenário de extrema restrição de recursos. Desde recursos humanos, porque a maioria dos seus homens, eles tinham morrido nessa guerra e não iriam voltar para as fábricas ou para os seus trabalhos. Além disso, também tinha muita escassez de recurso material. Então, as pistas estavam destruídas, a infraestrutura do país estava destruída, muitas fábricas também tinham sido perdidas, o transporte dentro do país estava comprometido em função das consequências da guerra, então tinha uma série de recursos materiais, físicos e também financeiros. Porque que país ou que investidor ia querer colocar o seu dinheiro num país que tinha acabado de perder uma guerra? Então, o Japão vivia um cenário de restrição extrema de recursos. E nesse momento específico do pós-guerra, o Japão já tinha também uma produtividade que era muito menor do que a americana na indústria automobilística. Naquela época, no mundo, por incrível que pareça, eu acho um absurdo falar isso, mas por incrível que pareça, o desenvolvimento humano de um país era calculado pela quantidade de carros que aquele país produzia. Então, se você era um país que tinha uma baixa produtividade automobilística, você é considerado um país subdesenvolvido. E nesse momento do pós-guerra, o Japão já tinha uma produtividade na indústria automobilística que era 1/10 da produtividade americana. Então, os americanos produziam 10 vezes mais, por isso eram considerados uma grande potência. E o Japão via os Estados Unidos como uma referência dentro da indústria, do cenário da indústria automobilística. E aí, dentro desse cenário todo de escassez de recursos, com uma produtividade japonesa na indústria automobilística, que era a mais importante naquele momento no mundo, muito abaixo do que a produtividade americana, e todas as dificuldades que o país vinha vivendo, o governo e as forças aliadas de ocupação desenvolveram um programa de treinamento para a indústria japonesa
com o intuito também de desenvolver como se fosse uma gestão oriental, uma gestão japonesa, para o grupo de indústrias que existiam, para que elas pudessem se recuperar. Então eles treinaram, né, os gestores das organizações em ferramentas que já existiam, ferramentas da qualidade, princípios da qualidade, ferramentas estatísticas como Pareto, histograma, carta de controle, etc. E aí os engenheiros da Toyota participaram desse programa de treinamento, assim como diversas outras companhias japonesas, e resolveram aplicar, colocar esses conhecimentos na prática. E é a partir daí que surge o que eles carinhosamente denominaram de Sistema Toyota de Produção, TPS. Então, Taiichi Ohno, que a gente conhece como o pai do Lean, né, o pai do pensamento enxuto, e outros engenheiros da Toyota transformaram os conhecimentos de qualidade que eles receberam nesses treinamentos desenvolvidos com foco em recuperar a indústria japonesa, colocaram na prática e aos poucos, através da aplicação prática, do aprendizado diário, da melhoria contínua, foram desenvolvendo aos poucos o que a gente conhece como Sistema Toyota de Produção, ou Lean, ou Pensamento Enxuto, que hoje, nesses termos, né, já evoluíram para diversos outros termos. Mas originalmente surgiu como Sistema Toyota de Produção. E surgiu porque a Toyota naquela época estabeleceu uma missão mesmo organizacional, aquela que está no planejamento estratégico. A missão da Toyota nesse momento era produzir mais do que os americanos em 3 anos, superar os americanos em 3 anos para poder sobreviver. Essa era literalmente a missão da Toyota na época. Eu acredito que qualquer um de nós, se a gente estivesse na missão da nossa empresa, que a gente precisava alcançar algum objetivo para que ela sobrevivesse, a gente também ia sentir o peso dessa responsabilidade, e essa meta é tão desafiadora que fez com que eles desenvolvessem o que a gente chama hoje de Sistema Toyota de Produção. Porque quando você tem uma meta assim, te coloca para pensar naquilo que você não cogitaria em outras situações mais confortáveis. Então a escassez de recursos e essa meta desafiadora de superar os americanos em 3 anos, porque senão a Toyota não ia sobreviver, ela ia ter que fechar as portas e todo mundo ia perder o seu emprego, fez com que eles coletivamente, essa equipe, considerando engenheiros e a equipe também das fábricas, que se iniciou basicamente numa fábrica específica da Toyota em Nagoya, mas depois se espalhou por toda a empresa, desenvolveram esse sistema de produção baseado na eliminação do desperdício e na valorização dos saberes, dos pensamentos das pessoas.